Bom dia, primeiros anos. Agora vamos falar de bases, tá? Bases ou hidróxidos, né? Ok. Bases ou hidróxidos são compostos iônicos, né? Iônicos porque ele está associado à carga, né? Polaridade, à carga elétrica. Que em solução aquosa, formam ânion ou hidróxido. OH, né? Ou hidróxido, OH-, né? Por um processo conhecido como dissociação. Ok? Classificação das bases, tá? Temos algumas classificações, né? Uma delas é quanto ao número de hidróxidos, tá? Quanto ao número de hidróxidos. E aí nós temos o que nós chamamos de monobase, que aí, obviamente, é um íon de hidróxido, o íon de hidróxido, tá? Vou colocar aqui melhor, hidróxido. Exemplo, KOH, né? NaOH, né? São exemplos de monobase. Depois nós temos a dibase. Quando eu falo de base, aí, né, tem dois íons hidróxidos envolvido, né? Exemplo, KOH2, FeOH2, tá? Depois nós temos tribase. Que aí são três íons hidróxidos, né? Aí nós temos, exemplo, hidróxido de alumínio, AlOH3, hidróxido de cromo, tá? E finalmente o tetrabase, tá? Tetrabase, vamos lá. E aí são quatro íons, né, de hidróxidos, ok? Exemplos, né? MnOH4, hidroximanganês, PT OH4, hidroxiplatina, né? Outra classificação é quanto à força, tá? Quanto à força, ele tem dois tipos. Um são os hidróxidos, né? As bases fortes, tá? Quando eu falo das bases fortes, nós estamos falando de bases que tem como origem, tá? Tem como origem os metais alcalinos,
que é o grupo 1, né? Alguns alcalinos terrosos, alguns metais alcalinos terrosos, alguns, né? Que é do grupo 2, né? Exemplo, base forte. Hidróxido de cálcio, né? Hidróxido de bário, tá? São bases fortes. Bases fracas. Os outros elementos, né? Formado pelos outros elementos, né? Não, metais alcalinos terrosos, grupo 1 e grupo 2, né? Os outros elementos formarão esse grupo. E aí nós temos hidróxido de magnésio, MgH2, hidróxido de amônia, tá? Com licença que eu vou mudar a folha. Voltando aqui, outra classificação que nós temos, só um minutinho, é quanto à solubilidade em água. E aí nós temos 3 grupos. Temos os solúveis, tá? Os solúveis, né? Que são a base de metais alcalinos, do grupo 1, né? E metais alcalinos terrosos, e NH4OH. Depois nós temos os poucos solúveis, tá? Que tem como base aí o grupo 2, que é o metais alcalinos terrosos, né? Exceto berílio e magnésio. E por último, nós temos praticamente insolúveis. Vou mudar aqui, ficou horrível. Vamos escrever de novo. Praticamente insolúveis. Né? Que aí são os demais elementos. E que legal, tá acabando a bateria, hein? Vamos lá. Nomenclatura das bases. Vou tentar rapidão aí. O nome, né? Nomenclatura o quê? É o hidróxido. E aí, o nome do elemento, né? Hidróxido de sódio, hidróxido de amônia, enfim, tá bom? Vamos colocar hidróxido de cálcio, por exemplo, né? E aí você tem um exemplo, hidróxido de sódio, né? Hidróxido de sódio, né? Hidróxido de magnésio,
E observação, como alguns elementos eles podem formar mais de uma base, né? E você tem elementos, elementos que formam mais de uma base, né? Ele tem uma outra nomenclatura também, né? Que no caso nomear, né? Você pode colocar o sufixo oso ou o sufixo ico, oso, menor carga, e ico, maior carga. Aí você tem aqui o hidróxido de ferro 2. A outra também você pode usar. Também podemos usar 1 ou 2 no caso de elementos, né, que formam mais de uma base. Então, por exemplo, aqui é hidróxido de ferro 2, né? Hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. Ou aqui hidróxido de ferro 3, né? E aqui 2. E aqui se aqui é hidróxido ferroso, aqui é hidróxido férrico. Hidróxido férrico. Tem maior carga, né? 3, o outro é 2. Ok, classe. Então é isso. Obrigado e até a próxima.